Bom, então, antes eu vou fazer uma breve atualização das células e as suas funções. Eu vou usar aqui a minha primeira anotação, que eu fiz em forma de mapa mental, para que eu conseguisse aí memorizar e caracterizar, no caso, uma forma pessoal de caracterizar essas células, através das minhas imagens. A primeira imagem que eu vou apresentar é a célula apresentadora de antígeno. Essa célula, que desde o início, no caso, eu considerei mais importante, é a célula dendrítica. Ela é responsável por ser a ponte entre a imunidade inata e adaptativa, que eu vou explicar a seguir. Então, essa célula é a principal apresentadora de antígeno. Ela possui aí pseudóptes, que vão aumentar a sua zona de contato. Ela se encontra nos tecidos periféricos, como pele, mucosa. Ela captura, transporta e uma outra célula vai matar por ela. Esta célula vai migrar para o linfonodo através de um vaso linfático e no caminho ela vai processar parte do antígeno que será apresentado ao linfócito T, que de fato vai combater a infecção, e eu vou falar dele, no caso, numa outra oportunidade. Então aqui também nesse meu desenho eu vou falar dos granulócitos, que são células que possuem grânulos histamínicos e que irão iniciar um processo inflamatório. A primeira célula que vai entrar na batalha é o neutrófilo, que possui um núcleo segmentado, está no sangue, e no caso aqui eles são recrutados para o tecido. Ele possui um núcleo segmentado, como eu já havia dito. A sua função é fagocitose e destruição de bactérias, e a depender da característica do seu núcleo, ele indica idade e funções diferentes. Por exemplo, quando segmentado, ele é mais velho, e em bastonete ele é mais jovem. Quando eles estão em bastonete, eles indicam aí, no caso, quando a gente percebe aí altos níveis dele no sangue, a gente percebe aí, no caso, se a gente fizer aí um exame, que possivelmente ele pode ter ali uma infecção ativa. Uma observação importante também que foi feita em aula, que isso me ajudou bastante a entender essa célula, é que as aves não têm neutrófilo. Ela vai ter aí uma outra célula compatível que chama heterófilo. Essa célula, quando morre em batalha, ela forma o pus, quando em alta quantidade. Ela vai se juntar aí, no caso, com restos do tecido, células mortas, e vai gerar esse pus, que no caso até acomete às vezes, algumas vezes acontece de deixar o tecido danificado. O macrófago, ele é uma célula que pode executar outras funções. Ele tem poucos grânulos, ele é responsável por fagocitar, é uma célula mononuclear, ele pode estar presente no sangue como monócito, né? E no tecido ele vira um macrófago. Porém, a maior parte deles estarão no tecido. Ele possui 2 estados de ação, como foi dito. No caso, a primeira é a via clássica, onde ele vai realizar fagocitose e destruir bactérias. E também a via alternativa, que vai atuar, no caso, ele vai atuar reparando o tecido danificado após uma guerra. Ele também pode ser um apresentador de antígeno, que será importantíssimo na imunidade que a gente vai apresentar, que é a imunidade adaptativa. Ele também pode liberar citocinas, que vão comunicar com outras células, e a depender do local que ele se encontrar, ele vai ter outros nomes. Por exemplo, se ele estiver no fígado, ele pode ser chamado de células de Kupffer. A próxima célula que eu vou citar aqui é o mastócito.
Essa célula ela está no tecido, é uma célula ovalada e pequena. Ela tem núcleo cheio de grânulos basofílicos, contendo histamina, e que vai ativar, no caso, a inflamação. Ela fica em pele e mucosa, mas nós podemos encontrá-la em órgãos internos. Ela está aliada, no caso, a IgE, no caso, imoglobulina, que em contato com o mastócito vai liberar histamina. Vou falar também aqui sobre a próxima célula, no caso citada, vai ser o basófilo, essa daqui, que é uma célula ainda pouco conhecida. São células arredondadas, os núcleos são polimorfonucleares, contém grânulos basofílicos e é pouco encontrado em práticas laboratoriais, como por exemplo o esfregaço. Ele fica no sangue, a sua função é parecida com a do macrófago, porém o macrófago ele vai liberar histamina no local, já o basófilo ele vai liberar histamina no sangue, o que pode gerar uma reação alérgica generalizada. A gente vai falar também, vou mostrar aqui também, e falando do eosinófilo, que é uma célula polimorfonuclear. É um granulócito eosinofílico, está no sangue, mas também pode migrar para outros tecidos e tem como função destruir vermes. Agora eu vou também citar as células específicas do sistema imunológico, como sendo o último nível das células, por exemplo. Ela tem aí algumas especializações atacando diretamente o patógeno. Elas são conhecidas como células adaptativas. Então, eu vou iniciar aqui com os linfócitos. Então, aqui eu tenho o linfócito T e B. A gente pode encontrar ele no sangue, no linfonodo. Os T, no caso, são maturados no timo. E a gente pode encontrar também eles nos demais tecidos. Eles vão se dividir entre auxiliares e citotóxicos. Esses auxiliares, eles são aqueles que vão ajudar na diferenciação de linfócitos B e também na ativação do macrófago. Eles vão ajudar também na diferenciação de linfócito, como já citado, mas é interessante porque eles vão estimular a inflamação. Já os citotóxicos, no caso é a outra classe, vão atacar diretamente as células infectadas, no caso, né? Ou células estranhas. O aumento dessa célula, no caso, em exames, ele pode indicar virose. Já os linfócitos B é uma célula que produz anticorpo, ele faz parte da imunidade adaptativa, ele está no sangue, linfonodo e baço, e também nos demais tecidos. Esta célula também pode apresentar antígeno. E assim, para finalizar, no caso, a célula natural killer, que é essa daqui. Ela tem um pequeno núcleo e alguns grânulos. É uma célula de imunidade inata. Ela tem a capacidade de destruir células anormais e infectadas. Nós podemos encontrá-la no sangue, no linfonodo, no timo, no baço e em outros tecidos. Então, essa aqui é uma breve apresentação que eu fiz, no caso, no meu primeiro mapa mental, para que eu conseguisse aí memorizar, no caso, a função de cada uma dessas células. Agora, nesse outro mapa mental aqui que eu vou apresentar, né, eu vou tentar sintetizar, através dos meus desenhos, os processos, a forma que se dá do sistema imune. Então, aqui, inicialmente, eu vou falar da imunidade inata, que esta é uma imunidade presente ao nascer, ela não muda de intensidade com a exposição, ela é inespecífica ou pouco específica. Nela a gente vai encontrar macrófago, neutrófilos, células natural killer. Ela tem como objetivo diminuir o risco de infecção e eliminar micro-organismo, como também remodelar tecido danificado e estimular o sistema adaptativo. Já a imunidade adaptativa, a gente pode encontrar aí os linfócitos T
e B. No caso aqui, a diferença dela já são respostas específicas adquiridas a partir da exposição. Aumenta no caso, de acordo com a intensidade e a exposição que a gente se encontra. Por exemplo, quanto mais exposto, a gente tem mais imunidade, no caso, né? Memória sobre o patógeno que de repente ali nos infectou. No nosso sistema imunológico inato, a gente pode encontrar algumas barreiras responsáveis por impedir a penetração de patógenos. Aqui eu representei as barreiras. Então, a gente tem a física, representada aí, a gente pode se dizer, pela pele, mucosa. A química, que a gente pode ter aí representado também o pH e enzimas. A microbiológica, né, que a gente encontra a microbiota indígena. As células, que a gente pode dizer as fagocitárias, as dendríticas, as natural killer. A inflamação e proteínas do soro, como sistema complemento, no caso que eu vou falar mais à frente. A partir do momento que o patógeno é identificado, através das partículas do sistema complemento, que além de marcar o patógeno, ele vai causar uma inflamação, onde vai ocorrer aí o aumento da circulação, aumento da temperatura, que vai servir, no caso, para diminuir o metabolismo do patógeno. Isso também dará um start para que o patógeno possa ser fagocitado pelo macrófago e ou as células dendríticas, apresentadoras de antígeno, como explicado anteriormente, a sua função. A célula dendrítica ou o macrófago apresentam antígenos aos linfócitos T, né? Mas a principal apresentadora de antígeno é, como já foi dito, as dendríticas. Os linfócitos T, aqui no caso, vai orquestrar todo o ataque invasor. Ele vai primeiramente diferenciar os linfócitos B em duas funções. A primeira função do linfócito B ele vai ser responsável por guardar a informação do patógeno invasor, e numa próxima invasão ele vai atuar antes mesmo da penetração, antes mesmo dessa penetração causar uma infecção. Já a outra classe, no caso, essa daqui, ela vai produzir anticorpo que vai ser utilizado contra esse patógeno. Então, esse anticorpo geralmente leva em torno de 7 dias para ficar pronto. E ele também vai marcar esses invasores, né, deixando-os expostos a outras células de defesa, que já foram citadas, ou até a natural killer, que a gente tem que ressaltar a importância dela, porque esta é uma célula que pode matar qualquer célula que ela julgue necessário matar, que estão anormais ou infectadas. O vírus é diferente da bactéria, que consegue de alguma forma sobreviver por si só. Eles já são parasitas intracelular obrigatório, que nós sabemos disso, onde eles precisam de uma célula hospedeira para escravizar e conseguir ali dentro fazer a multiplicação de outros vírus. Quando essa invasão ocorre, a gente pode contar que, no caso, eu até desenhei esse interferon, que vai marcar essas células infectadas para que as natural killer consigam atuar na sua eliminação. Agora, sim, para que haja um reconhecimento no nosso organismo do que é próprio e não próprio, o sistema vai possuir algumas maneiras, como os PRRs, que são receptores de reconhecimento padrão. Esses, no caso, eles vão ativar eventos de tradução para iniciar a função pró-inflamatória e microbiana das células. Como isso vai se dar, no caso? Através dos pumps e dos dumps, que são esses aqui que eu desenhei. Os pumps, eles são padrões de moléculas associadas aos patógenos. Por exemplo, o peptidoglicano das bactérias, né? E o LPS, no caso, que são das bactérias gram-negativa. As proteínas, que a gente encontra aí nas flagelinas e pilinas. Os ácidos nucleicos, no caso viral, DNA e RNA, um deles, né? E carboidratos fúngicos, no caso a glucana. Já os dumps, eles são moléculas associadas aos danos. Então, eu representei aqui, tá vendo? Quando uma célula é morta, ela libera moléculas que vão indicar a outras células ali o perigo iminente.
Então, isso novamente vai auxiliar com que as células de defesa venham e combatam o que causou aquela morte celular, como também o reparo do tecido, inflamação, diapedese. A diapedese, no caso, é o aumento da circulação que vai ocorrer, a migração dos neutrófilos de um vaso sanguíneo para o tecido. Vai acontecer também o aumento da temperatura, como já citado no caso, né? A temperatura ela tem como função diminuir o metabolismo do patógeno e facilitar com que ele seja destruído pelas células de defesa. É importante ressaltar a importância da inflamação no organismo, que elas vão se apresentar, no caso, com 5 sinais cardinais que foram ditos em aula. Esses sinais cardinais é o calor, o rubor, que é aquela vermelhidão, inchaço, dor e perda de função, que podem ocorrer por uma infecção, um trauma, causando um dano tecidual, ou então um estímulo nervoso, gerando moléculas vasoativas que vão intensificar a dor, a exemplo da bradicinina. O aumento dos vasos, que vão levar, no caso, o sangue até o local, que eu acabei de falar, por isso a gente pode justificar aí, no caso, o aumento de temperatura, porque o sangue é quente, né? A vermelhidão também pela presença dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos. A gente tem também aqui, no caso, um aumento da permeabilidade vascular, que vai ser a passagem de líquidos e células. A gente tem também, nesse dano tecidual, a produção de moléculas quimiotáticas, que vão atuar como um alerta para chamar outras células inflamatórias, como neutrófilos, monócitos e outros. Que isso, no caso, justifica o edema. Quando há uma inflamação muito forte, quando há uma inflamação muito forte, no caso, isso pode acarretar num dano tecidual, né, ou até mesmo, se for muito forte, a perda da função de forma até mesmo irreversível. Esses acontecimentos vão justificar esses sistemas cardinais que eu citei, que foram falados em aula. Na inflamação, nós podemos contar com a produção de quimiocinas e citocinas. As citocinas, elas são importantes como sinalizadores inflamatórios, contando com o fator de necrose tumoral, ele é representado pela sigla TNF, se eu não me engano, e interleucinas, como a interleucina 1 e 6. Um outro ponto importante que vale lembrar, né, no caso da inflamação, que nela a gente vai encontrar uma produção da proteína C reativa, representando a inflamação ou infecção recente, quando feito exames, no caso, né? E proteínas também de fase aguda, que são extremamente importantes, elas são importantes nesse processo de inflamação. A gente pode também encontrar o processo de diapedese, que já foi citado anteriormente. A inflamação, se não for o suficiente, quem passa a atuar nessa inflamação e entrar em ação é o sistema imune adaptativo. Vou falar também, no caso, de alguns patógenos. Aqui, como nós podemos ver, eu representei, né? Mas alguns patógenos, eles conseguem driblar o sistema imune inato, no caso, que é com a inflamação, e o adaptativo, através dos leucócitos. Então, pela tentativa constante de combate, acaba se esgotando esses mecanismos, né, tradicionais de defesa, acontecendo aí aquela inflamação crônica, como foi falada pelo professor, como exemplo a tuberculose e a linfadenite, que é aquela doença que fica aqueles granulomas expostos nos animais, ou também eles podem acometer internamente nos órgãos, né? Então, na tentativa do organismo de lutar contra esse patógeno, ele tenta aprisionar esse patógeno, gerando esses granulomas, como já foi dito. Visto esses processos, a gente vai ver agora um sistema que terá uma importância fundamental, atuando junto aos outros sistemas imunes já citados,
que é o sistema complemento. Então, eu desenhei aqui o sistema complemento, né? Eles são responsáveis por opsonizar micro-organismo, que é marcar o micro-organismo. Esses micro-organismos presentes desculpa, não é micro-organismo não. Eles marcam o micro-organismo, eles são proteínas presentes no plasma, que participam nos processos imunológicos. Eles atuarão no sangue e tecidos inflamados. O seu principal alvo é micro-organismo imunocomplexos, por exemplo, como micro-organismos ligados a anticorpos e células apoptóticas. Eles têm 3 vias, como a clássica, que é essa aqui, a alternativa e a lecitina. A via clássica, no caso que foi a primeira descoberta, o complemento ele vai se ligar ao anticorpo. Ele necessita de anticorpo para dar início. Sendo assim, é necessário ter uma imunidade adaptativa prévia. Ele só vai funcionar para patógenos que nós já tivemos o contato. Agora, essa outra via aqui, que é a alternativa, ela é independente do anticorpo. Então, vai acontecer uma hidrólise aí de C3 espontânea. Eu vou falar sobre essa molécula de C3. Acontece essa hidrólise espontânea e o reconhecimento de carboidratos de patógenos. Então, é por isso que ela é considerada a via mais importante. Agora, essa daqui, que é a via lecitina, ela também depende de anticorpos, né? Porém, ela se liga à manose de fungos e algumas bactérias. Então, por isso, elas acabam ficando limitadas a alguns patógenos. Então, por isso que a outra via alternativa, essa daqui, ela passa a ser considerada a mais importante. O C3, no caso que eu citei aqui na via alternativa, foi citado de uma forma muito legal pelo professor, que fez a gente fixar essa ideia. Como denominado, no caso, pelo professor, ela é a estrela do complemento, que com a C3 convertase, por diversos processos que acontecem entre junções de moléculas, aparece nesse meio a C3 convertase, que é uma enzima que vai quebrar a C3 em 2 partes, C3A e C3B. O C3A ele vai ser um potente mediador inflamatório, que vai chamar, no caso, as células imunes para o local da inflamação. Já o C3B ele vai ser utilizado na opsonização, marcando patógenos que vão ser fagocitados, no caso, se ligando, no caso, aí ao micro-organismo. Ele também vai entrar aqui, no caso, na formação de moléculas C5 convertase, que vai ter um papel também importante. Essa C5 convertase, da mesma forma da anterior, vai quebrar a molécula C5 em C5A e C5B. A C5A, junto com aquela outra que eu havia falado, essa daqui, C3A, elas vão atuar como mediadores inflamatórios, chamando as células para o local da inflamação. Então, vai sobrar aqui essa daqui, que vai ser importantíssima na ação da C5B. Desculpa, vai sobrar essa daqui, a C5B, que ela é importantíssima no início do complexo de ataque à membrana, que é representado pela sigla MEC. Ela vai se fixar à membrana, né? Então, junto com outras enzimas, por exemplo, outras moléculas C6, C7, C8, que vão se ligar ali na membrana, vai causar um poro que levará um micro-organismo a uma apoptose. Isso vai gerar um desequilíbrio no micro-organismo, um desequilíbrio interno, esse poro. Então, vai entrar muita água e vai levar aí a lise dessa molécula e a lise da membrana vai gerar uma apoptose na molécula e ela acaba morrendo por esse desequilíbrio. Esse sistema é mais um que vai atuar como forma de combate junto aos outros sistemas que eu citei. Ao ativar o complemento, no caso,
Ele vai fazer algumas alterações de membrana, como lise bacteriana, como eu já falei, opsonização, como citado. Ele vai atuar também como, ele é importante na inflamação, que vai ser ativada com a degranulação de mastócitos, liberando histamina e quimiotaxia de neutrófilos, que serão ativados, no caso serão ativados não, eles vão ser atraídos para o local de inflamação, também no intuito de destruir os patógenos. A outra forma de contribuição é que ela atua na regulação do sistema imune, angiogênese, remoção de células apoptóticas, como também coagulação sanguínea. Ela é muito importante por essas questões. Então, sabendo desse importante sistema, vale a gente ressaltar aqui, inclusive foi algo que foi dado em aula, que a falta desse C3 pode ocasionar uma maior propensão à infecção, né? Eu até deixei aqui grifado aqui embaixo. Também defasagem no processo inflamatório e baixa capacidade de produção de anticorpos. E assim, eu concluo aqui nesses meus mapas mentais, eu concluo esses mecanismos, no caso, pelos meus mapas mentais que foram utilizados por mim para a maior compreensão desse conteúdo dado na segunda semana. Muito obrigado.